aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos aí fazer alguns exercícios relacionados ao discurso, né? A questão da voz verbal e revendo aí a questão das classificações que essas vozes que nós estudamos aí durante as aulas, falando sobre a questão de quando o sujeito recebe essa ação, ou quando ele faz essa ação verbal, ou quando ele faz e recebe ao mesmo tempo. Então, nós vamos aí, além de retomar alguns conceitos, nós vamos fazer alguns exercícios para deixar isso bem fixado na nossa mente. Então, só relembrando daquilo que nós tínhamos visto, a voz ativa é aquela voz que vai ter o quê? Que vai ter um sujeito que faz a ação verbal. Então, você verificou ali naquela oração que você tem uma frase e que nesta frase tem uma pessoa ou um objeto que você está declarando algo sobre ele, é ele que é o teu sujeito. Aí você olha para o teu verbo. Se o verbo estiver declarando uma ação que esse sujeito está fazendo, então nesse caso o sujeito é ativo, ou seja, você está diante de uma voz ativa também. Então, sempre relacionado o verbo com o sujeito. Se o sujeito é ativo, é porque a voz é ativa. Agora, se você olha para esse sujeito e esse sujeito está recebendo essa ação do verbo, quer dizer que a voz verbal ali, ela é voz passiva, porque o sujeito é paciente. Então, nesse caso, você tem duas opções de falar que tipo de voz passiva é essa. Você pode ter a voz passiva analítica, lembra que a professora falou que para ser voz passiva analítica, no mínimo tem que ter o quê? 2 verbos, ou seja, tem que ter uma locução verbal, sempre olhando que é o verbo ser, né, ou ter, ou haver, mas em geral se usa o verbo ser, e o verbo no particípio, que é o verbo na sua forma nominal. Ou então, eu tenho a voz passiva sintética, que é esse verbo com a partícula C. O verbo com a partícula C, ele tem uma característica igual à passiva analítica, que ele, para ser transformado na voz passiva, ele tem que ser um verbo transitivo direto, ou seja, aquilo que a professora falou, que você faz a pergunta o que ou a pergunta quem, né? Então, no caso, a menina comeu o quê? O bolo. Ah, fiz a pergunta o quê? Dá para transformar da voz ativa para a voz passiva. O bolo, o que aconteceu com ele? Foi comido pela menina. Então, sempre tem que observar essa questão se dá para transformar ou não. E a outra voz é a voz reflexiva, que tem a ver com o sujeito, que é mais fácil de ser identificada, que é o sujeito fazendo a ação e recebendo essa ação sobre ele mesmo. Esse sujeito pode ser uma pessoa só, e daí ele vai chamar sujeito reflexivo, ou ele pode ser chamado de recíproco quando 2 ou mais sujeitos fazem essa ação e recebem. Então aqui a professora colocou alguns exercícios aí relacionados a essa questão que nós estudamos até aqui. Se passarmos para a voz ativa a frase, o francês da Williams foi derrotado pela chuva, né? Então aqui, mantendo tempo e modo verbais. Pessoal, como que eu vou olhar tempo e modo verbais? Para o verbo, por isso que nós estudamos o verbo, porque o verbo me indica, além de estado, ação ou fenômeno da natureza, ele me indica o quê? Ele me indica que naquela situação, ele também tem o tempo flexionado, o modo, a pessoa e o número. Então, nesse caso, ele está dizendo, para a voz ativa, o que pressupõe? Que essa frase que ele está apresentando para nós, ela é uma voz o quê? Passiva. Se ele está falando para fazer ativa, é porque a voz está na passiva. Se está na passiva, tem que ter no mínimo quantos verbos? 2, né? Então, olha aqui. O francês da Williams é o meu sujeito, tá? Ele foi derrotado. A professora vai colocar esse verbo aqui, ó. Foi derrotado é uma locução verbal. Ele tem 2 verbos, né,
com função de um aqui. Esse verbo aqui é um verbo auxiliar, é o verbo ser, está no pretérito. E o derrotado é o verbo principal, que é o verbo terminado em A do ido. Nós aprendemos que isso é o quê? Particípio. Então, esse daqui é o verbo que nós temos que agora transformar. O que a professora falou para você? Da voz passiva para a voz ativa, nós diminuímos um verbo. Qual é o verbo que nós vamos diminuir? Nós vamos tirar o verbo auxiliar, porque o verbo principal, ele é mais importante. Então, quem vai sair aqui é o verbo foi, que é o verbo ser. Tá, o que eu vou precisar aqui olhar para esse verbo? Qual é o tempo que ele está? Então, ele está no pretérito perfeito. Porque esse meu verbo agora tem que ficar no mesmo tempo verbal. Então é isso que você tem que olhar. Você não pode simplesmente descartar o verbo e não usar mais. Eu tenho que olhar, ele estava no pretérito perfeito. Nessa passagem para a voz ativa, eu vou ter que também deixar o verbo no pretérito perfeito. Quem que derrotou aqui, né? Não foi a chuva? A chuva é meu agente da passiva. Vamos fazer agora que ela seja o sujeito dessa frase? Vamos começar com ela? A chuva derrotou quem? O francês da Williams. Então, nesse caso aqui, ó, derrotou, tá aqui, ó, o meu verbo, letra certa, letra C. Eu nem precisava aqui dessas opções, né? Mas se eu já tivesse olhado que já tinha dois verbos aqui, eu já ia descartar a letra A, porque da voz passiva para ativa tem que perder um verbo, né? Então, nesse caso, é só você fazer essa transformação. Em seguida, publicaria em 2 exemplares da revista Invenção alguns poemas, transpondo-se a frase acima para a voz passiva. Agora ele quer ao contrário, ele deu uma voz ativa e ele quer que nós transformemos para quê? Para a voz passiva. Então agora, se da ativa tem um verbo, na passiva tem que ter 2, né? Então vamos ver quantos verbos tem aqui? Em seguida, publicaria, só tem um verbo. Vou fazer transformação, tem que ter 2. Qual é o verbo que eu coloco ali auxiliar? O verbo ser. Se aqui eu descarto o verbo ser, na transformação da voz passiva, eu coloco o verbo ser. Então, esse verbo aqui, que é o principal, ele vai ficar no verbo particípio. E o verbo ser vai se transformar nesse verbo no mesmo tempo verbal. Então, assim, em seguida, em 2 exemplares da revista Invenção, alguns poemas. Então, publicaria o quê? Alguns poemas. Ele que vai ser o nosso sujeito. Alguns poemas seriam publicados. Agora eu transformei para a voz passiva, né? Seriam publicados, está aqui na letra D. Então, fiz a transformação correta, deu certo aí. Aqui, deixa a professora só mudar, isso. Assinale o item que não apresenta agente da passiva. O que é agente da passiva mesmo? É o elemento na voz passiva analítica, só tem na voz passiva analítica, na sintética ele não vai ter. Na voz passiva analítica, o que ele vai fazer? A ação do verbo que está indicando que o sujeito é paciente. Então, nesse caso aí, como que ele vem, professora? Em geral, ele vem com a preposição por, pelo, pela ou o de. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui, a casa foi alugada pelo novo proprietário. Quem está fazendo a ação verbal? É esse novo proprietário. Ele quer aquilo que não apresenta. Então, isso daqui apresenta, não pode ser ela. A água descia pelas ruas com violência. Veja, é a rua aqui que está fazendo essa ação aqui? Não é, né? Então, esse que está falando é o lugar por onde a água descia. Então, nesse caso aqui, você tem as aves foram atacadas pela raposa. A raposa está fazendo ação verbal, agente da passiva. A cidade será beneficiada pelo novo decreto. O novo decreto beneficiará a cidade. Então, agente da passiva. A única que não tem, ele que é aquela que não apresenta,
é a letra B. Nesse caso, pelas ruas, não está fazendo ação verbal. Você percebe isso na leitura, que isso não acontece. Aqui a professora colocou, transforme a voz verbal. Ele fez todo o trabalho em apenas um dia. Pergunto a você, qual é a transformação que você precisa ver? Você precisa ver em que voz ele está. Então aqui ele está o quê? Ele está na voz ativa. Se está na voz ativa, o que você vai fazer? Vai transformar para a voz passiva. Então, todo o trabalho foi feito por ele em apenas um dia. Agora, a professora fez a transformação correta. Cortaram o cabelo da criança. Alguém fez isso, não diz quem, tá? Mas é alguém que está realizando essa ação. Vamos transformar, né? Da mesma forma como está aqui na 3, ó. O cabelo da criança foi cortado, né? Não sei por quem. Então, essa daqui está na voz ativa e essa daqui está na voz passiva. Se eu fosse transformar essa daqui, o cabelo da criança foi cortado, não tendo esse agente da passiva, eu coloco o verbo na terceira pessoa do plural, que é o eles, né? Como se fosse, estivesse o eles ali. Cortaram o cabelo da criança. Praticam-se ações humanitárias. Olha, gente, o que tem aqui, ó. O C é a partícula apassivadora. Como que eu transformo isso daqui para a voz passiva analítica? Ações humanitárias são praticadas. O detento havia sido libertado pelo juiz. Olha quantos verbos tem aqui. Quem que está fazendo a ação verbal? É o juiz, é o meu agente da passiva. Então eu pego esse agente da passiva e transformo ele em sujeito. Começo com ele. O juiz, para fazer da passiva para a ativa, eu tiro um verbo. Então se tem 3, eu vou ficar com 2. Quem que vai embora? O verbo ser, sempre, tá? Então, o juiz havia libertado o detento. Agora eu fiz a transformação. As mães apresentariam os filhos. Os filhos agora vão receber ação verbal. Aqui está na voz ativa. Os filhos seriam apresentados pelas mães. Né? E você tem aí a correta transformação. E por último, aqui a professora colocou, faça a mudança de voz verbal. O homem é corrompido pela sociedade. A sociedade corrompe o homem. Felipe plantou uma rosa. Uma rosa foi plantada pelo Felipe. Os meninos admiravam o jogo. O jogo era admirado pelos meninos. João foi ferido por Paulo. Paulo feriu João. Os pais educam os filhos. Os filhos são educados pelos pais. Veja que a professora está olhando sempre o verbo, né? Eu machuquei o rapaz. O rapaz foi machucado por mim. O eu aí se transforma no pronome oblíquo lá ao final por ser o agente da passiva. Todos comeram uma fatia de bolo. E agora eu pego aqui, comeram o quê? Uma fatia de bolo foi comida por quem? Por todos. E aí eu fiz toda a transformação dessas orações. A maioria aqui a professora transformou da voz passiva para a ativa, tá? E aí eu fiz a transformação do verbo, verificando o que mesmo? Tempo, modo, a pessoa a qual se refere. Então é isso, pessoal. Você verificou aí que quando nós fazemos essa transformação da voz ativa para a voz passiva e da voz passiva para a voz ativa, você só deve observar essa questão de o sujeito estar ali correspondendo com o verbo, e o verbo sempre concorda com o sujeito. Fazendo dessa forma, com certeza você vai fazer a transformação correta. Eu espero que você tenha entendido. Um grande abraço para você. Tchau!